que nós teremos por isso? Pedro perguntou ali, né? Jesus, eles ter deixado tudo, ter seguido Jesus, né? Eles perguntaram, fizeram essa pergunta para Jesus, ou seja, eles tinham ali, né, um pensamento: será que eu tenho que deixar mais alguma coisa? Será que eu tenho que fazer alguma coisa diferente, né? Porque eu preciso saber o que eu vou ter por seguir, o que eu vou ter por deixar, né? E seguir Jesus ali, viver do lado dele, estar ali para ele, por ele. E Jesus disse: em verdade eu vos digo que, em verdade vos digo que vós que me seguiste, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar ao trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E tudo que tiver debaixo, deixado, tudo que tiver deixado, desculpa, casas, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Ou seja, todos os que deixar casas, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, esposa, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, disse Jesus, receberá 100 vezes tanto. Ou seja, essa palavra ali, ela foi esclarecida para Pedro e para os discípulos ali que estavam ouvindo, porque Jesus não tinha dito isso ainda, sobre deixar casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, não. Jesus não tinha dito isso, mas Jesus foi claro com eles ali. Ou seja, deixar tudo. É tudo o que você tem. Ou seja, dizendo essas palavras aqui, Jesus simplesmente resumiu um todo do que nós devemos deixar por amor a Ele, por causa dele. E aí eu paro para pensar, tá? Seria fácil você deixar o pai, mãe, filho, filha, casa, terra, tudo que você tem por Ele, para Ele, e seguir? Seria fácil? Não, né? Pois é. Por isso eu volto lá atrás no jovem rico, que Jesus disse para ele: vende tudo que tens e dá aos pobres, segue-me. E ele entristeceu com isso, porque seria difícil ele deixar tudo aquilo ali e seguir Jesus. Só que ele não se atentou com o que Jesus teria para ele. Ou seja, ele achava que aquilo que ele tinha era toda a riqueza, que aquilo ali era o suficiente para ele. Às vezes nós pensamos assim: o que eu tenho tá bom, a casa que eu tenho está boa, mas você não tem coragem de deixar ela para seguir a Cristo. Você não tem coragem de abandonar aquilo que você tem para seguir a Cristo. É muito simples, porque se você tem ali uma casa, eu sou simples, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho meu sítio, minha fazenda. Tá, isso é coisa simples. Suponhamos que isso seja simples. Você teria coragem de vender e dar aos pobres? Porque não é sobre isso. Não é sobre isso. Jesus não queria simplesmente que o jovem rico perdesse em tudo aquilo que ele tinha. Não, Jesus simplesmente queria que o jovem colocasse Jesus na frente de todas as coisas. Que ele simplesmente deixasse aquilo ali de lado para seguir Jesus. Você abriria mão? Jesus queria que ele abrisse mão. Se ele abrisse mão ali, ele iria receber 100 vezes tanto quanto ele tinha a mais. Imagine bem.
Então, é por isso que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar por um olho de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque às vezes nós usamos os nossos bens para nós mesmos, mas nós não temos nada. Por isso que eu digo que nós devemos ser mordomos do reino. Por que mordomos? Porque mordomo significa administrar. Nós estamos aqui, nada do que está aqui é nosso, mas sim do reino. E você pode ser rico, sim, mas no sentido próspero. Porque a pessoa próspera abundantemente é aquela pessoa que Deus coloca ela a administrar algo e aquilo ali se torna abundantemente a cada dia. E como que isso vai se tornar abundante? Através de pessoas, através de novas almas, através de novos atos, através de novas atitudes, novas decisões, sabe? Através do humilhar diante de Jesus. Isso vai nos tornando a cada dia mais abundante e mais próspero, sabe? E às vezes nós chegamos a algumas conclusões de que, tá, mas tem muita gente rico que é isso, que é aquilo. Tá, essas pessoas que são ricas hoje de muitos, assim, poderes, vamos dizer, muitos bens, o que adianta? Elas têm muitos bens, mas elas não teriam coragem de deixar tudo e seguir a Cristo. Já outros são prósperos, abundantes, têm grandes riquezas, grandes, como que eu posso dizer, muitos bens, né? Só que essa pessoa, ela emprega alguém ali, ela abençoa nações, ela abençoa outras países, ela abençoa outras pessoas. Ela faz aquilo girar para que outras pessoas sejam abençoadas através daquilo que Deus deu um start, deu um iniciar ali para aquelas pessoas que se entregaram para ser mordomos do reino. Ou seja, Deus ele quer colocar coisas grandiosas nas suas mãos para você administrar. E essa administração, ela tem que ser bem feita. Porque se ela não for bem feita, você não vai receber aquele poder para administrar, sabe? E se você recebe aquilo, você tem que saber levar um resultado para Cristo. Porque Ele está te entregando ali uma semente. E essa semente você tem que plantar ela. Só que aí nós temos que ver onde que você está plantando essa semente. Essa semente já vai gerar fruto, sabe? Essa semente vai gerar fruto. E é sobre isso. Porque quando a semente ela é plantada em uma terra boa, ela cresce, gera, dá bons frutos e multiplica. E é essa riqueza abundante e próspera que Jesus quer para nossas vidas. Rico sim vai entrar no reino dos céus, vai ter acesso com Deus, vai. Só que aqueles na qual foram mordomos, aqueles que souberam administrar, aqueles que não é apegado a nada, que se Deus pegar e falar hoje assim, a partir de hoje você vai ser administrador de outras riquezas minhas, você simplesmente vai pegar e vai entregar os frutos que ali geraram para Deus, e ele vai pegar, vai contabilizar tudo aquilo ali que ele colocou nas suas mãos para fazer,
e vai passar para outra pessoa ali. Hoje eu estou aqui passando essa palavra para vocês porque eu quero ser mordomo. Eu já me considero como um mordomo fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, ou seja, levando a palavra dele até vocês, colocando a semente em terra, para que essa terra possa ali, com essa semente, gerar uma árvore com bons frutos. Ou seja, amanhã eu quero ver vocês dando frutos, sabe? E com isso, vocês vão crescer espiritualmente, vocês vão ser prósperos, vocês vão ser ricos abundantemente conforme a vontade de Deus, não conforme a sua própria vontade. E eu quero levar uma outra palavra para vocês, que está no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 20 e 21. Lucas, capítulo 12, versículo 20 e 21, que lá diz assim: Mas Deus disse, tolo, esta noite te requisitarão tua alma. E de quem serão estas coisas que tu preparastes? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Olha só para vocês verem. Assim é aquele que para si ajunta tesouros. Deus não está pedindo você para juntar tesouro para você, não. Se você está prosperando, você tem que desfrutar. Você tem que prosperar, distribuir, desfrutar, fazer mais plantações e, consequentemente, viver aquilo que Deus tem para você, que vai ser 100 vezes tanto aquilo que você plantou e o que você está colhendo. Então, aqui diz uma palavra que é para trazer um fechamento para o nosso coração de entender o que Deus quer realmente para nossas vidas. Que assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Você quer ajuntar tesouros na terra para você ou você quer ser rico para com Deus? Sabe? Você tem que ser para com Ele e não para juntar para si próprio. Por isso que Deus diz aqui, ó, mas Deus diz: tolo, esta noite te requisitarão a tua alma. E de quem serão essas coisas que tu preparaste? O que é esse? Para quem serão essas coisas que tu preparaste? Essas riquezas que você junta para si próprio, sabe? Você pode ter, sim, você pode ter, mas você tem que entender que você tem no sentido de administrar. Você tá com aquilo ali, não significa que ela é seu. É tudo do reino, é tudo de Deus, é sobre Deus. E que se você acumular aquilo ali para você, não souber desfrutar, isso não vai te trazer nenhum benefício. Se hoje pegarem e você souber que hoje é o seu último dia, o que é que você vai fazer com toda a sua riqueza, com todo esse tesouro que você está guardando, com todo esse dinheiro que você está guardando debaixo do colchão, vamos dizer assim, para ser bem mais claro. Então, temos que entender, porque Cristo, ele não quer nos ver assim abaixo do nível. Ele quer nos ver acima do nível, mas com prosperidade para com Deus. É por isso que ele fala: vende tudo e dá aos pobres. Esse vende tudo e dá aos pobres, ele disse ali o jovem rico para vender tudo e dar aos pobres, por quê? Era mais fácil ele pegar tudo o que ele tinha ali, vender e dar aos pobres, e ter a riqueza para com Deus,
do que simplesmente pegar e juntar aqueles tesouros dele na terra, porque se naquele dia ele morresse, ele ia perder tudo, e nada daquilo que ele perdeu ele iria levar, certo? Ou seja, se ele vendesse e desse aos pobres, significaria que o coração dele é bondoso, o coração dele é de arrependimento, o coração dele é voltado para Cristo. E Cristo nos dá essa mensagem para nos fazer refletir que duas coisas: ou nós somos mordomos e pegamos e administramos aquilo que Cristo nos colocou para administrar, ou vai chegar o grande dia que ele vai pegar e vai dizer para nós mesmos: vende tudo que tens e dá para os pobres. E vai ser difícil, porque nós estamos muito apegados aos bens materiais. Nós estamos ajuntando muito tesouro para nós mesmos. Mas não é sobre nós juntar tesouros aqui na terra para nós mesmos. É sobre fazer isso prosperar. E isso vai prosperar através de pessoas. Isso vai prosperar através de novas sabedorias, novas conexões, novos lugares, novas pessoas, novos resultados. Ou seja, isso é que vai nos trazer uma prosperidade para com Cristo. Porque Cristo ele gosta que a gente viva em união. Como que nós podemos viver em união? Assim, sendo humildes, sendo verdadeiramente conectados com Cristo. E eu tenho outra palavra aqui para que vocês possam entender melhor, que em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 7 ao 10, diz assim, ó: aquele que se faz de rico, embora não tenha nada, e há aquele que se faz de pobre, embora tenha grandes riquezas. O resgate da vida de um homem são suas riquezas, mas o pobre não ouve a repreensão. A luz do justo se regozija, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Do orgulho provém só a contenda, mas com os bens aconselhados está a sabedoria. Ou seja, aqui está dizendo tudo pra gente. Há aquele que se faz de rico, embora não tenha nada, né? Ou seja, o jovem rico, vamos dizer, é um exemplo sobre o que a gente está falando. Há aqueles que se fazem de rico, embora não tenha nada. Ou seja, ele se fazia de rico ali, tinha muitos bens, seguia os mandamentos. Mas quando Jesus pediu ele para vender tudo e dar aos pobres, ele não teve coragem. Ele ficou com medo ali, ele sentiu tristeza, foi embora. Ou seja, ele se fazia de rico, embora não tinha nada. Porque o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação? Não adianta, né? Não adianta. E há aqueles que se fazem de pobre, embora tenha grandes riquezas. Ou seja, suponhamos que ele resolvesse vender tudo que tinha e desse aos pobres. Ele iria se fazer de pobre, né? Ele iria se fazer de pobre porque não iria ter nada, ia vender tudo que tinha, ia dar tudo, né? Tudo para os pobres. Ou seja, ele iria se fazer de pobre ali, né? E ao ele se fizesse de pobre, ele teria grandes riquezas, porque imagina, ele iria seguir Jesus. Ele estaria seguindo os mandamentos, conforme Jesus havia dito. Assim ele teria as grandes riquezas. Por quê? Deus daria a ele 100 vezes tanto, né? E no versículo 8 diz: o resgate da vida de um homem são suas riquezas. O resgate da vida de um homem são suas riquezas.
Quais têm sido suas riquezas para você usar de resgate? Mas o pobre não ouve a repreensão, né? Por isso que ele teria que ter vendido tudo que ele tinha para dar aos pobres. Porque dificilmente você vai chegar numa pessoa pobre, vamos dizer assim, seja financeiramente, seja espiritualmente, e você vai corrigir ele, ou qualquer pessoa. Você vai chegar ali para corrigir, falar uma verdade nua e crua, e a pessoa vai aceitar aquela repreensão, aquela correção. Dificilmente ela vai aceitar. Mas o resgate da vida de um homem são suas riquezas, ou seja, um resgate, né? Você, no caso, poderia usar ali o resgate, são as suas riquezas que você tem, para mudar esse trajeto. E no versículo 9 diz assim: a luz do justo se regozija, mas a lâmpada dos perversos se apagará. A luz do justo regozija, elas permanecerão acesas, iluminando os caminhos ali por onde você caminhar. Ou seja, Jesus vai estar ali junto com você, onde você estiver. Então, decida ser justo, decida ser verdadeiro, fiel, né? E saia dessa vida daqueles que vivem com a lâmpada de perversos, porque ela se apagará. E a partir daí você não vai saber tomar decisões, você não vai saber a que caminho seguir. Você não vai saber se você deve entrar na direita ou na esquerda. Você vai tropeçar nos caminhos, você vai se perder. E será difícil você encontrar novamente o caminho. Vai ser difícil você encontrar a porta correta. No versículo 10 diz assim: do orgulho provém só a contenda, mas com os bem aconselhados está a sabedoria. Do orgulho provém só a contenda. Então nós temos que entender que nós não devemos ser orgulhosos sobre o que temos, sobre o que fazemos, sobre o que somos. Não. Nós não devemos ser orgulhosos. Mas com os bem aconselhados está a sabedoria. Com os bem aconselhados estão a sabedoria. Ou seja, procure andar com pessoas que andam sobre conselhos do que Cristo o aconselha a viver. Decidam a fazer aquilo que Cristo aconselha a você fazer. Decida fazer tudo aquilo que é bom, que é puro, que é verdadeiro. Decida viver um caminho limpo, um caminho verdadeiro. Decida ser o justo o suficiente para que Cristo veja em você um mordomo e possa colocar nas suas mãos as riquezas que vêm do céu e não as riquezas terrenas. E não as riquezas que vão te fazer sentir que você deve simplesmente juntar ali, né, tesouros para si próprio. Não ajunte para si próprio. Lembre que você tem um irmão, lembre-se que você tem ali um amigo, lembre-se que outras pessoas precisam de emprego, outras pessoas precisam ser abençoadas. E essa palavra é uma palavra que veio no meu coração nessa manhã e eu estudei aqui, procurei entender da melhor forma, né, para poder passar aqui para vocês. E eu sei que Cristo, ele é verdadeiro, ele é fiel, ele é justo, sabe? E talvez você tinha um entendimento um pouco contrário do que é ter riqueza, do que é ser próspero.
Talvez você pensa que não ter nada vai te levar para o céu, mas muito pelo contrário. Deus quer colocar as coisas nas suas mãos para você fazer com que isso vá adiante, para que você alcance novas almas, né? Cristo, ele quer ver o reino cheio de pessoas. Cristo, ele quer ver o céu transbordando. Da mesma forma que você quer ir para o céu, da mesma forma que você quer ter acesso ao reino de Deus, queira que outras pessoas também tenham acesso, porque será maravilhoso ali naquele dia. O banquete, ele será maravilhoso. Tá, vai ter banquete para todo mundo. Mas para isso, nós que estamos ouvindo, nós que estamos praticando, nós que estamos buscando, temos que levar isso adiante. Não podemos reter essas bênçãos para nós. Nós não podemos reter, porque se nós retemos isso aqui dentro de nós, isso também é um tesouro. E o que nós vamos fazer se hoje Cristo pegar e falar assim, é seu dia, o que você fez? Para quem que você entregou a palavra que você estudou hoje? Para quem que você entregou a palavra que eu te entreguei hoje? Porque era sobre você entregar essa palavra para alguém. E aí? Ela foi entregue? Eu só precisava disso para você ter acesso. Eu só queria que você entregasse essa palavra para você ter o acesso ao reino. Você entregou essa palavra que eu te dei? Não, não entreguei. E aí, vai ser difícil? Sabemos que nós não somos perfeitos, sabemos que nós erramos, sabemos que nós pecamos, sabemos que nós não somos merecedores, mas também sabemos que Deus enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus, ele nos dá a oportunidade de arrependimento. Deus, ele nos dá a oportunidade de redenção. Deus nos dá a oportunidade de se entregar constantemente, diariamente. Todo tempo é tempo de buscar a Cristo. Todo tempo é tempo de arrependimento. E eu estou aqui trazendo essa palavra com um total arrependimento dentro de mim, porque isso poderia estar em outro nível. Vocês poderiam estar em outro nível hoje. Talvez não estão porque eu não agi como eu deveria ter agido. Mas eu estou aqui hoje trazendo para vocês o que Deus colocou no meu coração para vocês fazerem, para eu fazer. E assim, grandes pessoas vão ser atingidas. O reino de Deus, ele vai aumentar a cada dia. E Deus, ele vai estar contente, ele vai estar satisfeito, sabe? Ele vai estar assim. Sabe quando você tá com muita sede, que você pega um copo com água que você toma e você fica saciado ali, você fica... Cristo vai estar assim, porque ele quer diminuir e quer tirar pessoas que estão lá no poço, e ele quer salvar essas pessoas. Mas para salvar essas pessoas, ele está usando a mim e está usando a você. Porque ele só quer vir aqui, ele quer voltar aqui para buscar a mim, para buscar você, para buscar aquela outra pessoa que está perdida, aquela outra pessoa que está sem rumo, sem direção, sem destino. E Deus, ele nos deu uma riqueza. Há quem diz assim, meu filho, a minha família é uma riqueza, né? Pois é, o seu irmão, o seu amigo, ele também é um bem muito precioso para Cristo. Então nós devemos repensar nisso, nós devemos analisar bem o que nós estamos fazendo, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos
planejando para nós mesmos, sabe? Talvez nós não tenhamos feito aquilo que nós deveríamos estar fazendo. Então faça o que tem que ser feito. Leve sempre essa palavra no seu coração. Faça o que tem que ser feito, sabe? Leve a palavra a outra pessoa, porque ela precisa. Lembra-se que a palavra que você leu hoje, a palavra que você estudou hoje, aquilo que Deus colocou no seu coração hoje, não foi para você, foi para você entregar para outra pessoa que está precisando. Ela está precisando talvez mais do que você. Então entregue, leve, sabe? Dê essa semente para o próximo plantar, dá essa experiência para outra pessoa também plantar. Porque assim, a sua plantação ela já está sendo feita, sabe? A sua plantação ela está sendo feita, você acabou de lançar a semente, então ela foi plantada. Entregue-a, porque assim as outras pessoas também vão plantar. Não é sobre só você ter tesouros, não é só sobre você ter riquezas, não. É sobre o reino dos céus estar cheio. É sobre esvaziar o inferno e povoar o céu. Então vamos fazer o que tem que ser feito. Tá bom? Então fica assim. Essa é a palavra que eu trouxe para vocês nesse dia de hoje. Eu espero que Deus possa falar grandemente no seu coração, no meu coração, através dessa palavra, cada dia mais, porque a cada dia a palavra de Deus, ela se renova e o que Deus tem para nossas vidas são coisas grandiosas, extraordinárias, porém basta que nós, assim, se nós dermos o próximo passo, Cristo ele vai estar ali para nos ajudar e para nos dar sabedoria suficiente. Então que o seu coração esteja fervoroso nisso, que você esteja dedicado a querer fazer a diferença na vida de outras pessoas, tá bom? Um abraço, um beijo.